Fala, nação havaiana, tá começando mais um pré-jogo no canal Estel Havaí. Hoje um pré-jogo diferente, estamos juntos aqui no mesmo espaço para fazer esse pré-jogo para vocês, até porque é um pré-jogo bem especial, né? Pré-jogo de final, primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense do ano de 2025, Chapecoense e Havaí em Xanxerê, não será em Chapecó, como já disseram aí, né? A Xanxerense, vamos jogar lá em Xanxerê contra a Chapecoense, num campo que não é muito bom, mas a gente vai falar disso e muito mais nesse pré-jogo. Então já peço para você deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. E aí embaixo tem o botão de Seja Membro, se você quiser dar uma moral ainda maior para o nosso canal, vire membro do canal. E vamos falar dessa partida importantíssima para o Havaí, que pode ser, né, e deve ser o primeiro passo em busca do 19º título catarinense, né, Felipe? É um jogo muito importante, pelo menos a gente já conseguiu um objetivo, que é se classificar para a Copa do Brasil, indo para a final do Campeonato Catarinense. Acho que o Havaí tem um pouco de obrigação, até pelas últimas temporadas ruins, de dar essa resposta para a torcida, de vencer o Campeonato Catarinense, ainda mais que a gente tem uma grande vantagem, que é a vantagem de 2 resultados iguais, então basta o Havaí não perder nenhum dos 2 jogos, que ele já é campeão catarinense, então 2 empates já basta para o Havaí levantar o seu 19º título, se consolidar e passar esse empate que está com o Figueirense como os 2 mais vezes campeões. Claro que o Havaí não tem o título no tapetão, enfim. Tudo em campo aqui, né, amigo? Então, é importante pela história, é importante até pela moral do Havaí, como vai entrar na Série B, vindo de um título de campeonato catarinense, então é muito importante. E podemos falar um pouco desse jogo, já entrar mais na partida em si. Então, até podemos começar falando um pouquinho do retrospecto em finais do Havaí contra a Chapecoense. Vamos para a sexta final e das 5 disputadas, ganhamos 3, perdemos 2, bem controversamente, né, Felipe? Sim, o Havaí venceu 3, né? Venceu em 2009, 2019 e 2021, né? O último título do Havaí foi contra a Chapecoense. O Havaí venceu na ressacada 2-1, gol do Lourenço Vinícius Leite. E em Chapecó fez com o Giovani e acabou tomando um gol do Perotti no finalzinho. Dava para ter vencido as duas, mas o importante é ter sido campeão. E as derrotas que teve foi em 77, o Havaí perdeu de 1-0 lá no ainda estádio regional Índio Condá, numa partida controversa, que a Chapecoense jogou com um jogador irregular, enfim, mas isso é para outro papo, né? A gente pode aqui contar às vezes um pouco da história, mas ia acabar me alongando um pouco, então tem essa polêmica. E em 2017, né, que o Havaí perdeu o primeiro jogo da final, teve uma expulsão do Capa ainda no começo do jogo, que o Heber Roberto Lopes deu o cartão vermelho, que para todo mundo foi injusto. O Capa não teve intenção, acabou batendo, mas não era para expulsão aquilo. O Luiz Antônio acabou fazendo o gol, o Chapecoense aproveitou, fez 1-0, no final ainda teve um expulso, mas não adiantou muito para o Havaí. E Chapecó, o Havaí fez 1-0 com o Leandro Silva, teve chance, o Marquinhos perdeu um gol na cara, mas a gente já conversou com alguns jogadores que estavam no Havaí na época e falaram, cara, a gente ia vencer aquele jogo por mais gols, né? Venceu de 1-0, só que o Chapecoense tinha a mesma vantagem que o Havaí tem nessa final de 2 resultados iguais, só que a arbitragem começou a morcegar o jogo, dar falta onde não era, e eles falaram, cara, a gente já sabia que não queriam que a gente fosse campeão, tinha questão do trágico acidente, que todo mundo queria que a Chapecoense fosse campeã, mas deveria ser campeã com justiça dentro de campo. Eu acho que a Chapecoense tinha condições de vencer do Havaí, eu acho que se pegar os elencos na época, o elenco da Chapecoense, na minha visão, era até melhor, tanto que foi um time que ficou em nono no Brasileiro, e pela questão de muitas vagas, eles acabaram indo para a pré-Libertadores, então dava para ter vencido o Havaí, não é choro nem nada, mas da forma que foi, manchou um pouco esse título da Chapecoense, mas a gente tem um retrospecto positivo em finais, a gente tem que se apegar nisso, apegar nessa vantagem que o Havaí tem de 2 resultados iguais, e também que, na minha visão, o time do Havaí não é um super time, não temos o Lamine Yamal, o Rafinha no time, mas o time do Havaí é superior ao da Chapecoense, que é um time que é reativo, que é o estilo do Gilmar Dalpozo, é um time que só perdeu um jogo na temporada, perdeu para o Concórdia no Clássico da Linguiça, mas é um time que venceu pouco, né? Venceu 4 partidas apenas, tem muitos empates, então é um time que
tem uma certa dificuldade ofensiva, até que fez bastante gols no estadual, mas pelo nível de competição, é natural um time de Série B como a Chapecoense conseguir fazer gols, ter uma criação ofensiva até ok, mas é um time muito bem elaborado, com grandes jogadas. O time de Gilmar Dalpozo, estilo Gilmar Dalpozo, também o campo não proporciona Exatamente. um estilo de jogo muito positivo para a Chapecoense. Então, é um campo que prejudica a equipe da Chapecoense, que está acostumada com o gramado da Arena Condá. Pode ser, não pode ser o melhor gramado do mundo, mas é um gramado de nível ali, pelo menos de Série B, Série A, baixa, é um gramado ok, que agora vai ser sintético, né? Só que o gramado do estádio de Xanxerê é ridículo, né? A gente já teve a experiência de ver o jogo do Avaí lá em Xanxerê, todo mundo viu, né? Foi um jogo horrível, que a bola quicava, não dava para dar seguimento no jogo. O próprio Wagner Love, em coletiva, já reclamou do gramado, falou que era muito ruim. E ele tem razão, né? O estádio não tem condições para uma final. Para a torcida do Avaí, que é um gramado, uma arquibancada de circo, e para a torcida Chapecoense também. A torcida Chapecoense, como um time que chegou na final, merecia um estádio melhor. Claro que a Arena Condá está nessa reforma do gramado, só que por ser um estádio público, né, tem toda a questão de burocracia, de licença para pegar a empresa certa, mas é muito ruim. Eu acho que a Federação Catarinense devia bater o pé e falar, porra, vamos jogar num estádio melhor, porque não dá, né? Muito várzea. O gramado é ruim, então prejudica o espetáculo, o jogo não vai ser um grande jogo, o conforto das duas torcidas vai ser ruim, vai ser um arquibancada de circo. Para a torcida da Chapecoense, claro que a maior parte vai ficar num setor coberto, mas até para a TV Exatamente, tem eu uma falar isso. pilastra para filmar, então para todo mundo é negativo. Então, acho que a federação tinha que ter pensado um pouco mais, até decorrer do campeonato. Nada contra o Xanxerê, Xanxerê, nem a Chapecoense, cidade, nem nada. não tenho nada contra esses locais, todo mundo aqui é catarinense, legal, ter várias equipes de interior, ter equipe aqui da capital, outras equipes do litoral, nada contra. Mas é que não tem condições. A Arena Condá sim tem condições para ter uma final de campeonato catarinense, mas o estádio em Xanxerê não tem condições, é muito ruim, e ruim para os dois. Então prejudica. A própria Chapecoense, não consegue jogar um futebol vistoso, um futebol mais atrativo por conta do gramado. Então prejudica as duas equipes e prejudica muito mais o Avaí. Não porque o Avaí é um time infinitamente superior à Chapecoense, acho até superior, mas pouca coisa. São dois times nivelados por baixo. Não vou ser aqui clubista ao extremo, falar que, meu Deus, o Avaí é incrível. Só que a Chapecoense tem a questão de estar acostumada a jogar no estádio em Xanxerê. É a casa deles, e jogaram vários jogos. Então é uma vantagem até para o goleiro. A gente pode lembrar de lances do César Augusto saindo do gol, a bola quicando, ele ficando afoito sem entender, porque o gramado quica, não tem como prever. Então é muito ruim. É um jogo que não vai ser muito atrativo nem pela TV, vai estar uma pilastra. Mas é torcer para que dê um bom jogo para o Avaí, que o Avaí consiga ter mais raça, vontade e aproveitar a vantagem, né? Eu acho que vai ser muito como tu acabou de falar. A palavra raça vai ter que ser colocada em campo, né, pelo Avaí. Então o Avaí vai ter que ter muita raça. E a gente também pode já começar a discutir um pouquinho do time, né, que a gente planeja, projeta aí, né. Claro que já tem aquela máxima. Colocou, saiu no Insta Avaí a escalação, botou no nosso campinho, não acontece. O Anderson sempre faz ao contrário, a gente ainda não conseguiu acertar nenhuma escalação, mas é que a gente fala o que a gente acha que deveria ser feito e não o que vai ser feito. Então é a nossa opinião e não que a gente está lá cobrindo um treino para saber qual é a escalação. Não, a gente vai colocar a opinião que a gente desejaria, né? Ver o time do Avaí. Ou a gente até tenta imaginar alguma coisa, mas a gente não tem como saber, né? A gente não tem... conversa com ele, se é um amigo dele, não vai em treino, não tem informação privilegiada, e mesmo se tivesse, não daria. Não falaria para prejudicar o clube. Então, né? Se a gente soubesse a escalação, a gente falaria outra, até para prejudicar a Chapecoense ou fim jornalista que pode assistir, porque a gente não tem interesse em acertar a escalação, não muda nada na nossa vida, a gente aqui só faz mais de entretenimento, tentar projetar alguma coisa, comentar, a gente prefere esse ou aquele, mas é mais para discutir com a galera. Vocês podem comentar qual time que vocês botariam a campo, mas é isso, nada, não é um compromisso jornalístico, porque a gente não é jornalista. Eu queria só falar que eu vi uma informação no Twitter que o Avaí disputou 6 finais no século XXI, né?
então dos anos 2000 para cá, e foram 6 finais, 5 títulos e um vice, que foi esse que a gente falou, de 2017, que é um vice bem polêmico, né? Mas vamos lá, vamos falar então da partida de amanhã. Deixa eu dar um zoom aqui nesse campinho que tá. Então vamos lá, campinho na tela. Não sei se está dando para ver direito aí. Acho que tá, né? Tá Tá dando. tranquilo, Quem tá tá, tranquilo. tá na tela cheia aí consegue ver. A gente vai dar uma olhadinha para cá, porque o campinho tá no monitor aqui, tá? Então não estranha de não estar falando com os espíritos aí. Mas vamos lá, então a escalação tá do último jogo: César, Jonathan Costa, Pedrão, Brock, Zé Ricardo, João Vitor, Quaresma, Marquinhos Gabriel, Taylon, Manga e Kleber. A gente teve duas surpresas na escalação. É César, falei errado. É Igor O Bom, Igor. né? Igor Bom. O campinho estava errado aqui. Duas surpresas foi o Igor Bom no lugar do César e o Kleber no lugar do Igor. Felipe, os dois tendo condições para jogo. Tu manteria Igor Bom e Kleber ou tu voltaria com César e Igor? É uma boa discussão, a gente discutiu bastante mais a questão do César com o Igor, do Kleber e Igor Criciúma, né? Que veio do Criciúma para não ser diferente do Igor Bom. Eu ia com o Kleber, acho ele um centroavante um pouco mais completo, consegue fazer parede, decidiu em bola aérea, fez o gol do Avaí. O Igor, eu acho que ele tem raça, se entrega, marca pressão, só que não tem muita técnica. Esse jogo eu acho que vai ser decidido em bola aérea, é mais interessante botar o Kleber. Eu acho que o Igor pode ser uma alteração interessante para segundo tempo, para ele brigar ali, tentar roubar uma bola numa saída de bola, mas para começar o jogo eu iria de Kleber. Aí sobre Igor Ô Bom, Felipe, antes de tu falar sobre goleiro, eu fiquei olhando aqui pro campinho e pensando, cara, e se colocasse o Igor no lugar do Manga, por exemplo, será que não agregaria mais pro Avaí? Porque o Igor é um cara que corre, se dedica. Tudo bem, não é um grande primor técnico, né? Mas num jogo que dificilmente vai ter muita técnica por conta do gramado, será que não vale mais a pena colocar um Igor ali no lugar do Manga, um próprio Jamerson, alguém que corra mais, que tenha mais vontade, que esteja mais na ponta dos cascos, né? Porque o Manga a gente vê que ele tem técnica, só que ele não tá na ponta dos cascos fisicamente, né? não, concordo, acho que o Manga não tem que ser titular, acho que o Igor é uma opção interessante, talvez até mais que o Jamerson, apesar de eu achar que ele se entrega, tem raça, até fez a estreia dele pelo Avaí lá em Xanxerê, só que ele não acrescenta tão ofensivamente, não que o Igor é, um primor de jogador, não, ainda mais jogando de ponta. Só que ele tem isso, de entrega, de raça, de brigar, de roubar uma bola. Então, realmente, eu acho que talvez para começar, possa começar com o Igor, porque ele entrega, vai agregar, o campo é ruim, então não vai ser um jogo que vai ser muito bom, por exemplo, o Taylon, que é um cara de condução, acho que ele pode se complicar um pouco nesse gramado, então um cara que não tem muita condução, não é muito técnico, é mais brigador, como o Igor pode se dar bem nesse jogo, num campo horroroso desse. Bom, então vou colocar o Igor aqui no lugar do Manga, depois a gente vê se a gente pode colocar outra pessoa aqui no lugar, mas vamos primeiro colocar ele aqui. Antes de falar do goleiro, Quaresma aparentemente fora da partida, né? Que jogou no último jogo, saiu sentindo, mas o Mário Sérgio está de volta, então acredito que vai fazer o óbvio, né? Colocar Uhum. o Mário Sérgio de volta, ele que foi titular aí basicamente o campeonato todo. Tô vendo ele aqui, o 33, Mário Sérgio. Colocar ele aqui no nosso campinho. E agora vamos para a dúvida aí, né? Igor Bom ou César? Apesar de que a gente viu aí que saiu no Twitter aí, não sei quem exatamente deu essa informação, mas que o Igor Bom teria sentido, como ele deslocou o ombro, ele teria sentido durante a semana e talvez fosse uma dúvida. E aí? O que eu acho que o César vai jogar, porque o César saiu por lesão, né? Não sei se dá para falar É lesão, uma lesão, né? um Desconforto. mal-estar, né? Ele estava com dor de barriga, né? Gastroenterite, né? Um Para não piriri, falar outra palavra tava aqui, né? com piriri aqui, né? Ainda bem que ele melhorou, já deu para ver imagens dele no treino. Então, eu acho que jogador de futebol, técnico, as equipes têm muito de hierarquia, vou manter, o cara saiu por lesão, ele vai voltar quando estiver disponível, se não, claro, não for uma lesão gravíssima, cartão também é assim, geralmente o cara volta, ainda mais para uma final, ele que foi titular grande parte do campeonato, né?
E o Igor, ainda mais com uma lesão, né, no ombro, acho que não deve ter treinado muito durante a semana, então eu acredito que vai jogar o César. Eu acho que o César pode ser mais interessante, né, nesse jogo. O pessoal pode discordar, porque eu acho que ele sai melhor do gol. Eu acho isso, e todos os técnicos que passaram pelo Avaí, quem começou com esse pensamento foi o próprio Barroca, que botou o César de titular naquele jogo contra o Operário, na estreia da Série B, porque o Avaí tomar muitos gols de cabeça e o César sai bem do gol. Então a bola aérea do Avaí foi corrigida desde a entrada do César. O Igor Bom a gente pode perceber até no jogo contra o Santa Catarina, que quando ele saía do gol, ele rebatia. Claro que o César, nos últimos 2 jogos, ele não foi bem. No clássico, ele fez uma falha ali no gol do Figueirense. E contra o Criciúma, e contra o Criciúma ele entregou. Só que o que eu acho que foram falhas esporádicas, ele não vai continuar falhando assim. Claro, se ele tiver uma questão mental, que ele esteja mal e seja perceptível para o grupo de jogadores, para o próprio Anderson Moreira, teria que jogar o Igor, porque ele tem um nível parecido, muito parecido com o do César, são 2 ótimos goleiros. Então, se ele tiver bem mentalmente e fisicamente, não tiver dor de barriga, eu iria com ele porque ele sai melhor do gol. Por esse motivo, porque a Chapecoense tem uma boa bola aérea e o jogo vai pedir isso. Mas se ele tiver mal mentalmente, tem que jogar o Igor. Mas eu acredito que joga o César pela questão do ombro do Igor Bom. Então, essa questão do ombro do Igor acaba trazendo um pouco de insegurança para ele, talvez, e para o torcedor também, né? Sim. Eu garanto que ele não vai querer se machucar, obviamente, tem um jogador. Óbvio que se ele tiver que dividir, ele vai dividir, mas, cara, dá uma insegurança pro cara, querendo ou não, né? Pô, meu ombro não tá bom e tal. Então. Uma fração de segundo que ele pode ficar com dúvida, como o César ficou em dúvida no gol do Figueirense, que acabou sofrendo gol. Então ele não pode. Que teve também no gol do Criciúma, Sim, né? Se ele chutava ou cortava, claro. E goleiro não pode ter dúvida, goleiro tem que decidir. Então, por isso, pelo fato do Igor não estar, acho que 100%, apesar de que eu falei, né, segunda-feira, que eu entraria com ele, mas por esse fato dele não estar 100%, por ele poder pensar, cogitar, de estar com o ombro ruim, né, também, na hora de um lance. E uma possível substituição também, vai que ele sente, tem exatamente. Que ser substituído. E goleiro é sempre pior para trocar no meio do jogo, né, Sim. Então... são 2 goleiros de altíssimo nível, mas eu, por conta da lesão do Igor aí, não tá 100%, eu entraria com o César, porque se ele tiver 100% também, né? Claro. Não dá para saber. Se os dois tiverem meio pau, eu vou com o Igor, por exemplo. Sim, sim. Mas se os dois tiverem 100%, um tiver 100% e outro não, eu vou com o que tiver 100%, que nesse caso seria o César. Cara, então ficou esse time aqui. Eu só queria perguntar aqui questão do Taylor, né? Que foi mal ali em Rio do Sul, não conseguiu se criar muito. Será que foi por conta do gramado? Será que a gente não poderia colocar um Marcos Vinícius ali? Apesar de que o Marcos Vinícius também entrou muito mal, né, cara? Então eu não sei se tu vê alguma outra possibilidade para essa posição aí. Olha, eu acho que a alteração clara é trocar o Taylor pelo Marcos Vinícius, até porque o Marcos Vinícius jogou a última partida, entrou, realmente ele não foi muito bem, tirando a parte do pênalti, né, que ele bateu muito bem, até me surpreendeu. Tacada de sinuca, pô. Até me surpreendeu como ele bateu bem o pênalti, tranquilidade, foi lá, deslocou o goleiro. Só que é a opção que tem, né? Só que o Marcos Vinícius, essa temporada e o final da última, ele tá muito abaixo. Eu me lembro o jogo em Xanxerê, contra a Chapecoense, na fase regular do campeonato, que ele foi muito mal. Vários cruzamentos errados, então é uma dúvida, né? Eu não sei se não vale mais a pena botar o Marcos Vinícius no começo para desgastar, para brigar, e no segundo tempo botar o Taylor para fazer uma correria ali para decidir um jogo num contra um mais descansado. Eu começaria com o Marcos Vinícius pela questão do campo, de entrega, que ele é um cara mais físico. O gramado não é propício para um jogador das características do Taylor, então eu começaria com o Marcos Vinícius. Se o gramado fosse bom, com certeza o Taylor jogaria. Ele é melhor que o Marcos Vinícius hoje, é muito melhor, não tem a menor comparação, mas é pela questão do gramado ser ruim. Então eu preferi um jogador mais forte fisicamente, que briga mais,
que não vai sentir muito o campo, até porque ele não é muito técnico. Então, o gramado ruim não faz muita diferença no futebol dele. Eu vou manter o termo, cara. Eu vou diferente de ti. Acho que ele deve estar mais acostumado, até porque ele veio de base. Normalmente, base não tem os melhores gramados do mundo para se jogar. Acho que devem ser até melhores que o de Xanxerê, porque o de Xanxerê, para dizer, não dizer mais, né, é grama de jardim, né? Provavelmente ali, né? Para não dizer que é outra coisa. Mas eu vou, cara, manteria o termo, porque eu gosto dele, ele faz o diferente, ou pelo menos ele tenta fazer, ou pelo menos eu espero que ele tente, né? Porque no último jogo ele acabou não conseguindo. Mas eu acho que é uma arma forte do Avaí, essa cortada dele pro meio e batida ali, né? Pode, o gramado ser ruim, pode, sei lá, pegar no montinho artilheiro, sair um gol, enfim. E o João Paulo, o goleiro da Chapecoense, também não é um exímio arqueiro, Exatamente. né? E, cara, para fechar só o time do Avaí, para a gente começar a falar também de Chapecoense, queria falar de Marquinhos Gabriel. Foi um cara que cresceu bastante no mata-mata, né? Tanto no jogo contra o Figueirense, no jogo contra o Santa Catarina. Só que lá em Xanxerê, na primeira fase, ele foi muito mal, por conta do gramado. Sim. O que tu acha aí do Marquinhos Gabriel? Provavelmente vai ser titular, né? Acho até tem que ser. Mas como é que ele poderia potencializar o futebol dele num gramado que não é o melhor do mundo? Ele tentar jogar mais rápido, né? Ele tem a característica de cadenciar muito o jogo, de conduzir muito a bola. Eu acho que ele tem que ser inteligente. E ele é um jogador inteligente, ele é tecnicamente acima da média, tanto que ele já teve boas fases na carreira. Então ele tem que soltar um pouco mais a bola, tentar jogar, fazer mais lançamentos, aproveitar a boa bola parada que ele tem, ele ser inteligente, saber usar o campo ao seu favor, né? Que é finalização de fora da área, também o Marquinhos Gabriel tem uma boa finalização de fora da área. E realmente, para mim, ele tem que ser titular, porque se a gente for olhar qual é a opção para entrar no lugar dele, o Andrei não tá jogando muito bem e não goza da confiança do Anderson Moreira. Entrou no último jogo de lateral esquerdo. O Wagner Love, que estava fazendo essa função antes da entrada do Marquinhos Gabriel, ele também é um cara que não para um campo assim, ele é mais técnico e ainda é mais experiente, né? Tem 40 anos, não tem todo aquele vigor físico, e foi um dos jogadores que reclamaram do gramado, né? Ele já em entrevista reclamou do gramado, falou que é muito ruim, então a gente já sabe a visão dele sobre o gramado, então não vai mudar muito, e hoje o Marquinhos Gabriel é titular do Avaí, jogou bem os dois jogos, jogou bem o Clássico, jogou bem contra o Santa Catarina. Era um cara que foi criticado, eu acho que com razão, não estava jogando bem. Mas Até agora pela gente, né? claro, com razão, estava jogando mal. E agora está jogando bem, merece ser titular e merece os elogios, eu acho que é o básico. Né? Vai mal é criticado, vai bem é elogiado. Isso aí, então, ó, essa é a nossa escalação aí. Botamos o Manga no banco, né? E o César titular. E colocamos o Kleber e o Igor no ataque, né? Não sei se vai ficar bem assim o desenho tático do Avaí, Sim. mas não sei se queres mudar, queres fazer alguma alteração aí, Felipe? Não, eu acho que esse é o time, o pessoal pode até Deixar nos comentários deixar, aí. puta, eu prefiro o Taylor, prefiro o Marcos Vinícius, acho que tem que jogar o Manga, acho que tem que jogar o Jamerson, o Igor é uma boa opção mesmo. E dá opinião interessante também para a gente ver a opinião da galera, da gente interage aí no chat, nos comentários. Isso aí, então vamos falar do nosso adversário para essa final, né, Felipe? Tu até já falou, só uma derrota no ano para o Concórdia, Chapecoense que tem a obrigação, né, de ganhar o jogo até, porque se forem dois empates, a taça é do Avaí, né? Sim. Então, Chapecoense meio que tem uma obrigação de tentar ganhar esse jogo, aproveitar o fator casa, o gramado que eles já estão mais acostumados, e com o treinador Gilmar Dalpozo vai tentar, não sei se vai vir para cima do Avaí, o que tu espera dessa Chapecoense, também falar um pouquinho dos jogadores ali da Chapecoense, acho que o principal ponto forte ali que o Avaí tem que ter atenção é o Mário Sérgio e o Brock ali com o Mailton, que para mim é um dos melhores ali da Chapecoense. É um jogador que dá muitas assistências, é um bom jogador, é um lateral bem ofensivo, né? O próprio Mário Sérgio também é o artilheiro do campeonato catarinense, centroavante, bom jogador. Eu acho que o Giovanni Augusto também ressurgiu aí na Chapecoense, está fazendo bom catarinense. O cara que é mais técnico, está sabendo jogar nesse gramado ruim, Xanxerê. O próprio Doma, que já tinha feito Série B interessantes no Vila Nova, é um bom zagueiro com vigor físico. Não é muito técnico, né? Mas para esse gramado é ótimo ter um jogador assim.
E o próprio Marcinho, que já passou pelo Avaí, é um ponta que a gente conhece, né, jogou no Avaí não foi tão bem, tirando o gol que ele fez lá no Maracanã contra o Série A Flamengo. também, né? Outro É nível. Eu outro acho que nível, aí ele né? não tinha condições mesmo. Para a Série B eu acho até um bom jogador, eu acho ele Uhum. tecnicamente bom jogador. Quando veio, até não achei absurda a contratação dele, apesar dele estar em baixa no CRB, porque ele já teve boas fases na carreira, no Atlético Paranaense, no Goiás, só que ele é aquele ponta que traz sempre para dentro, ajuda a construir jogo, então ele ajuda bastante o Giovanni Augusto nessa armação de jogada, então o Avaí tem que se atentar a esses jogadores. Um ponto negativo que eu acho da Chapecoense é o goleiro João Paulo, eu acho ele um goleiro bem limitado, assim, não sabe sair bem do gol, mas é da base, tem até um certo bom reflexo, mas eu acho que o Avaí tem que aproveitar que o goleiro não é tão seguro, mas isso não quer dizer que ele não possa ir no jogo fechar o gol e ir muito bem, né? A gente já tem exemplos, por exemplo, da própria final 19, né, que o Avaí ganhou nos pênaltis, da Chapecoense, que o Tiepo foi o melhor em campo, fechou o gol. A gente sabe que o Tiepo, vê a carreira dele hoje, ele é reserva do Cianorte, do Paraná, então, claro, teve problemas de lesão também, o Tiepo passou muito tempo com problema no joelho, mas não era um goleiraço e numa final foi muito bem, então, às vezes, final, jogos finais, jogos decisivos, para a Chapecoense é um clássico, né, então, clássico, às vezes o cara se supera, mas eu acho que o Avaí tem que aproveitar que o João Paulo não é um grande goleiro. Ô, Felipe, e como é que a gente pode projetar esse jogo aí, cara? Eu acho que a Chapecoense vai tentar sair para o jogo, principalmente nos 15 iniciais ali, vai tentar fazer uma abafa no Avaí, para ver se já consegue um golzinho logo, até porque a Chapecoense é um time estilo Gilmar Dalpozo, né? Sim. Se tiver com a vantagem, é melhor. Então eles devem tentar quebrar essa vantagem do Avaí. Eu acho que vai ser parecido com o jogo do Santa Catarina, que o Santa Catarina foi para cima e eles ainda não tinha essa vantagem, dois resultados iguais, era um jogo único que empate ia para os pênaltis, então mesmo assim o Santa Catarina aproveitou o fator casa, foi para cima, o gramado também era ruim, claro, melhor que o de Xanxerê, o Santa Catarina foi para cima, os primeiros 25 minutos eles pressionaram o Avaí, claro, não teve grandes chances claras, mas pressionaram, foram para cima. Eu acho que se o Avaí segurar, não tomar o gol, a partir dali o Avaí vai conseguir jogar um pouco mais, fazer algumas jogadas, ia botar a bola no chão, mas é difícil botar a bola no chão naquele gramado. Mas se o Avaí conseguir segurar esse abafa inicial, acho que o Chapecoense vai ter um pouco de dificuldades, até por, não fizemos gol no começo, não é um time que tem grandes movimentações ofensivas, né? A gente sabe que o Gilmar Dalpozo é um treinador um pouco limitado na parte ofensiva, é um cara que exige raça, vontade, Organiza bem defesa. organiza bem a defesa, mas ofensivamente não é um time de brilhar os olhos. Então, se o Avaí segurar esse abafo inicial da Chapecoense, tem tudo para sair com um bom resultado lá de Xanxerê, até uma vitória, um empate, que eu considero um bom resultado. Isso aí, então você deixa a sua opinião aí nos comentários, não esquece de deixar o like também no nosso vídeo. E eu queria lembrar aí, né, para você que não vai para Xanxerê, que o Avaí está fazendo ali uma ação que eu considero bem legal, que vai ter um telão lá na famigerada Praça da Raça, né, tão conhecida aí, torcedor havaiano, vai ter lá um telão, então você quiser assistir com mais havaianos, passar aquela energia, tá perto da nossa casa, né, do lado de fora da ressacada, né, para não dizer dentro da ressacada, vá lá na Praça da Raça, vê, acho que tem que fazer um check-in, né? Já tem Já tem no 1.500 1.500 confirmados, então vai lá no site, faz o teu check-in lá e não fica de fora dessa. Se você não for para Xanxerê, se você for para Xanxerê, com certeza vai nos encontrar lá, assim espero, né? E a gente troca uma ideia e vai lá estar junto apoiando o Avaí para mais uma vitória. Só antes da gente encerrar, palpite, esqueci de perguntar. 1x0 Avaí, tomara que um gol do Zé Ricardo, que eu já falei que o Avaí merece ser campeão com o gol do Zé Ricardo, então ele vai fazer o primeiro gol da final. Tomara que o Avaí também faça na ressacada. Eu vou deixar um palpite aqui também de 1x0, mas eu vou gol do Igor, em homenagem ao Diego Canhete aí. O Igor, ou Igolt, né, como ele gosta de chamar, vai brilhar nessa final aí, vai fazer um golzinho pro Avaí e a gente vai vir com uma vantagem ainda maior para casa. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o like, se inscrever também, porque a gente já está quase batendo os 10 mil inscritos. Dá essa moral aí, se inscreve, manda para os amigos havaianos. E é isso aí, tamo junto e valeu.